Por isso, fala conosco, Pai, nesta manhã. Venha, Senhor Deus, a falar conosco, Pai. Estamos aqui hoje no Dia dos Pais, Pai, queremos abençoar todos os pais, todos aqueles que foram pais, que geraram, né, seus filhos, mas o nosso Pai é o Senhor, né, papai? Que soprou o Espírito de vida sobre nós. Obrigado por tudo, que nos abençoe e fale conosco em nome de Jesus. Queremos te louvar. Amém? Vamos adorar a Deus? Assim, amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Nosso prazer tem que ser adorar ao Senhor. Amém? Obrigado, Romário. Aleluia. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1. Para te adorar, ministrando louvor, para te adorar. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Procura no índice que é melhor, no índice, né? É lá no finalzinho da Bíblia. Finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Senhor, fala conosco nesta manhã, neste momento em que estaremos estudando a Tua palavra, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo número 3. Amém? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa, de fé, e também que não seja de hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém, queridos? Então, até aqui, mas deixa aberto aí que a gente vai ler mais, tá? Vamos deixar aberto aí que a gente vai ler mais sobre isso. Então, amados, o que nós estamos lendo aqui do primeiro ao quarto versículo, que eu quero comentar, mas antes eu quero só fazer uma lembrança, né? Que na primeira aula que eu fiz, eu falei que esta carta é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Que não é uma carta para uma igreja. É uma carta do pastor, vamos dizer assim, pastor Paulo, para Timóteo, para uma pessoa, por um pastor, por um discípulo dele, que chamava-se Timóteo. Então não é uma carta para a igreja, mas que é específica para uma pessoa. Que, como consta na Bíblia, né, é uma carta que serve para nós. Como se ele está dando instrução para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu já estou aqui, eu tenho uma caminhada longa já. Ele estava numa caminhada bastante longa dentro do Evangelho. Então, nessa caminhada longa, ele tinha experiências. Um homem de Deus que nem o apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo, como chamamos os católicos, é um homem que tinha bastante conhecimento. Então, como discípulo dele, o Timóteo, eu falei até que tinha em torno de 25 a 30 anos, era um jovem, né? Mas muito abençoado. Por quê? Ele vinha de uma família cristã. Quem era a mãe dele? A mãe do Timóteo se chamava Eunice. Eunice era crente, muito devota. E a avó também. A avó do Timóteo era a avó Lloyd. Também uma senhora, tchum. Então, o Timóteo não podia sair coisa melhor, né? Então, Timóteo foi um garoto jovem, mas desde jovem, obediente à palavra de Deus,
e andou muito com o apóstolo Paulo. Por onde Paulo ia, levava Timóteo. E aonde Paulo não ia, também deixava Timóteo. Interessante, né? Aonde Paulo ia, levava Timóteo. E quando ele não ia, ele deixava Timóteo para poder corresponder e fazer o que ele pedia. Então era uma pessoa obediente, um homem de Deus, de caráter, de princípios, que muitas vezes a gente vê tanto cristão, né, com título de cristão, mas não tem caráter, não tem obediência, não tem respeito, não tem temor de Deus, porque Timóteo tinha todos esses atributos. Era um homem respeitável. Então eu falei isso na semana passada, né? E Paulo tinha que carregar ele. Aonde ia, carregava. E quando não ia, deixava ele. Por quê? Porque sabia que ele fazia o que era certo. É muito bom ter uma pessoa de confiança. Ele era de confiança de Paulo. Então, pode ver que Paulo escreveu várias cartas, mas escreveu 2 cartas para Timóteo. 2. Quer dizer, ele ocupou, a Bíblia é ocupada por 2 cartas de Paulo a Timóteo, por causa da relevância que ele tinha por esse rapaz, né? Por esse jovem. E quando ele escreve, ele dá algumas advertências, admoestações. Às vezes, né, eu lembro quando às vezes meu pai falava, poxa, me repreendia, me corrigia, falava tanto comigo. Aí eu, poxa, meu pai, fala com meu irmão também, fala com Paulo, fala com Jorge, fala com... Aí um dia eu fui entender, depois de velho, a gente entende, né? Que Deus corrige ao filho que ama. Entendeu? Ele sabe, aquele que está errado, a gente começa já a acostumar, já a deixar de lado. Aquele que anda, fala muita coisa, faz muita coisa, a gente começa não obedece, não adianta falar. Então, quando a pessoa ouve, a gente começa a querer mais, porque é o zelo. Paulo fala que é o zelo apostólico, é o zelo de conduzir uma pessoa. Então, aqui nós vemos Timóteo, Paulo tinha muito zelo por ele, e conhecia a família dele, né? Que falava na segunda carta, na primeira carta, vai falar assim, conheço a tua mãe Eunice e conheço tua avó a Lloyd, né? E elogiava eles. Então, no primeiro estudo que nós fizemos aqui, falamos muito sobre o caráter de Timóteo, e Paulo exaltando o caráter de Timóteo. Então, a gente pode ver aqui nessa carta algumas coisas importantes que Paulo trouxe para Timóteo. Então, no versículo 3, ele fala que, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, ele falou, pediu para Timóteo ficar em Éfeso. Você deixou ele em Éfeso, fica em Éfeso aí, para você falar com essas pessoas aí que estão precisando ouvir algumas coisas, né? Estão precisando de uma doutrina. O que é doutrina, hein, irmãos? Doutrina são normas. Doutrinas são normas que você deixa para que a pessoa venha seguir. A pessoa não sair fora da norma. É aqui, o caminho é esse. Aqui, não faz isso que não bota a mão em cumbuca que você vai acabar ficando com a mão presa. Tipo assim, você não vai fazer coisas erradas que você vai acabar se machucando, se ferindo. Então, doutrina é uma forma de você conduzir uma pessoa dentro de uma direção que você não vai se machucar, nem se ferir e nem se iludir, né? Muitas doutrinas, às vezes, doutrina tem que ser para você andar correto, tá? É uma forma uma palavra que traz essa direção. Então, quer dizer, doutrina. E doutrina, por exemplo, quem não tem doutrina, anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, não importa com nada, está sempre fazendo as coisas de qualquer maneira, não aceita normas, não gosta de andar debaixo da lei, está sempre desobedecendo a lei, é uma coisa... Agora, quando a pessoa que tem doutrina, quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela, não é isso que eu tenho que fazer. Então, a doutrina, ela instrui a pessoa no caminho que deva andar.
Por isso que doutrina é importante. Então Paulo falou assim, doutrina esse povo aí de Éfeso, porque esse povo aí está precisando de doutrina. Eles estão andando errado, né? Eles não obedecem, eles são desatentos à obediência, eles não têm noção das coisas, eles fazem de qualquer jeito. A pessoa que não tem doutrina, ela não se preocupa com o próximo. Ele faz uma coisa, ele acha que pode fazer tudo, esquece que o próximo, opa, isso aqui não pode, isso ali não pode. Entendeu? Agora, o doutrina, aquele que segue doutrina, ele vê muito coletivo. O que é coletivo? Não é coletivo de pó, coletivo, não é coletivo palavra. Coletivo é o coletivo. Você não vê uma pessoa só, você vê todo o corpo. Você não se preocupa só com o seu cabelo, você se preocupa com o seu corpo todo. É como você vai se alimentar, né? Você vai se alimentar, você tem que se preocupar com o seu corpo todo. Você tem que se preocupar, poxa, vou comer hoje, eu vou comer uma carne de porco bem apimentada. O prazer vai ser bom, mas e o fígado? E o estômago, e o intestino. Então, quando você se alimenta, você tem que se preocupar com todo o seu corpo. Depois vê se está gravando direitinho. Abre lá para ver se está gravando direitinho. Está gravando direitinho? A luz está acesa, está. Ouvindo, que eu não sei se está ouvindo bem lá. Não sei se Maria Helena que bota às vezes. Ela está assistindo. Então, é uma coisa muito importante você se preocupar com. Não é só com a comida, eu estou falando num exemplo geral. Se você trata uma pessoa de uma tal forma, ninguém gosta. Tem gente que fala até assim, quando você faz o bem à pessoa, a pessoa às vezes esquece. Mas quando você pisa no calo da pessoa, a pessoa não esquece, não. Faz o mal à pessoa, vê se a pessoa não vai depois te cobrar, não vai. Aquele que sofre, ele guarda aquele sofrimento. Então é muito difícil, a gente tem que procurar agradar a todos, não conseguimos. Mas nós temos que buscar a melhor forma de doutrina que Jesus Cristo deixou. Jesus Cristo salvou todo mundo. Todo mundo ele salvou. Mas só alguns que aceitam a salvação. Só alguns que trilham pela doutrina de Jesus. É importante isso, né? Fala, querido. Não. Lei já é uma coisa mais severa. Lei já quer dizer ordem. Eu vou falar sobre a lei também. Paulo fala sobre a lei aqui nesse estudo de hoje. Eu vou falar sobre a lei. Paulo falou que a lei é boa. Eu vou dizer mais tarde. Mas a lei não é para todos. Paulo, ele não disse que não é para todos. Ele diz assim, como é que eu vou falar assim? Não é uma palavra, não é uma rema, não é uma palavra rema. A lei é para todos, tudo bem. Mas num sentido assim hipotético, né? Vamos dizer assim, acho que é hipotético a palavra. Ela não é para todos. Por quê? A lei é só para os que andam fora da lei. A lei só serve para quem anda fora da lei. Quem anda na lei não precisa da lei. Amém? Quem já anda na lei, por isso que nós vivemos pela graça. A graça de Deus, se você anda debaixo da graça, a lei já não tem mais poder sobre a sua vida. Por isso que Paulo fala muito bem sobre isso. Então, é muito importante nós entendermos que doutrina é fundamental. Tem gente, antigamente, quinta-feira era o culto de doutrina. Todas as igrejas tinham um culto de doutrina. Quase ninguém assistia. Ninguém queria assistir o culto de doutrina. Queria assistir culto de, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Venha para receber tua bênção. Isso aí. Mas agora, culto de doutrina, culto de estudo também, culto de oração. São cultos que está dentro de uma doutrina. Então, Paulo aqui adverte a ele para ir para Éfeso, para quê? Não ensine outra doutrina, ou seja, que seja só a doutrina que Paulo ensinou para eles. Aí depois ele fala aqui, deixa eu ver aqui meu estudo. Eu falei sobre tudo isso, aqui ele fala sobre Timóteo, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim.
Vamos lá. Fábulas e genealogia sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo orienta Timóteo a não se envolver com fábulas, genealogias, porque o que isso causa é discussão. Eu estou botando no meu estudo que eu botei no grupo do EBD. Né? Então, na carta a Timóteo, eu fiz no WhatsApp, eu fiz um estudozinho, botei lá, até a Elisete curtiu lá, ver Elisete curtiu. Na primeira carta a Elisete e Carmen, na primeira carta a Timóteo, especificamente em 1 Timóteo de 1 a 4, Paulo alerta a Timóteo para não se ocupar com fábulas e genealogias, que promovem controvérsias, né, em vez de servir ao plano de Deus que é aceito pela fé. As fábulas mencionadas por Paulo provavelmente se referem a histórias ou artistas de palco. Como é que eu botei? Não, histórias ou mitos. Personagens ilustres, mito significa personagens ilustres e influentes, artistas de palco, que eram populares na época de Paulo e naquela época em Éfeso, mas que não tinha fundamento da verdade do Evangelho. Esses mitos poderiam distrair os crentes da fé verdadeira e causar confusão na comunidade. Olha para mim agora que eu vou dar uma... O que é essas fábulas? São coisas mirabolantes, maravilhosas, lindas, histórias de mitos, personagens ilustres. Pessoas que tem gente que tem o dom, amados, de atrair até multidões com a sua maneira teatróloga de falar. São pessoas que cativam, né? Começam a fazer uma exposição, uma retórica, e as pessoas ficam tudo admiradas. Meu Deus, eu gosto tanto de ouvir ele, gosto tanto de falar. Então, a pessoa, com essa propriedade que ele tem, com essa característica que ele tem, com essa virtude que ele tem de falar bem, ele coloca muitas doutrinas que não são verdadeiras. E as pessoas se iludem, que a pessoa vê seguidores, são muitos seguidores. Na época de Éfeso também tinha, na época de Paulo lá também eram muitos seguidores. Mas só que não eram seguidores de internet, não. Eram seguidores mesmo, que viam aquelas pessoas falando e se admiravam dele. E lá em Éfeso, amado, tinha uma deusa que eles veneravam, chamava deusa Diana, Diana de Efésio. E isso, amados, era uma coisa absurda, porque além da retórica, das palestras, das palavras, dos convencimentos, eles tinham atitudes também. A maneira de eles viverem era diferente. Por exemplo, eles faziam oferendas para o templo de Diana. E nessas oferendas levavam muitos animais. E às vezes eram pessoas que tinham condições financeiras altas, levavam animais para lá e sacrificavam os animais. E aquela carne daqueles animais que ficavam sacrificados lá no templo, essas coisas todas, serviam de quê? Serviam muitas vezes para vender no mercado, ou então para doar para umas pessoas. Pessoas mais carentes iam lá e aproveitavam aquela carne para comer em casa, entendeu? Carne de oferenda. Paulo fala isso também na 1 Coríntios capítulo 10, ele fala sobre isso. Não coma comida consagrada, comidas que são oferecidas a deuses. E muitas vezes a pessoa que está na igreja e que tem um pouco de dificuldade financeira, não quero morrer de fome não, vou comer lá carne consagrada, eu não quero morrer de fome. Então, muita gente sofria e sofre até hoje por faltar conhecimento, né? A pessoa sofre por lhe faltar conhecimento. Você vê no dia de Corme Damião, quantas crianças estão na rua aí, daqui a pouquinho está chegando, fica aquelas... Oi. Quantas famílias tem que ficam aí, às vezes, na rua, você vê aquelas filas de gente, né, Maria Helena?
correndo atrás de um pacotinho de doce, um salgadinho. Às vezes entra numas mesas. Por quê, meu irmão? É uma coisa, né? E quem foi Cosme Damião? Cosme Damião foi 2 crentes, homens de Deus, abençoados, que na época deles fazia oferendas não para deuses, mas era uma pessoa boa. São às vezes pessoas que têm uma vocação de doar as coisas, dar as coisas. Então trazeram eles como santos e fazem essa doutrina diferenciada, uma forma de você ver as coisas. Tem gente que tem devoção e não sabe que os mortos não têm mais relação com nós aqui, os vivos. Imagina se os mortos lá de cima, que morreram, já saiu daqui, ter parte na nossa vida aqui. Imagina, você morre, vai descansar, você vai ver lá alguém sofrendo, vai ver um avião caindo, que nem caiu agora, o sofrimento total. Amados, a gente morre, a gente passa, esquece do sofrimento. O sofrimento não faz mais parte da nossa vida. Imagina uma pessoa lá em cima ver meu pai me vendo, sofrendo alguma coisa. Ai, meu Deus, eu quero ajudar ele. Deus, imagina a bagunça que seria. Por isso que nós temos que ter doutrina. Nós temos que andar numa forma correta. Não tem como ter relação. Aquilo que já saiu daqui não tem mais ligação com aqui, não. Eu vou oferecer minha medalha de ouro para o meu vovô lá. Meu vovô vai gostar. Tá, vai gostar da medalha, mas vai gostar também daquele sofrimento que você teve, vai ficar vendo, só ver a medalha só. Meu Deus do céu, misericórdia. As pessoas não têm noção. A influência que Deus trouxe para a nossa vida, porque a gente possa viver esse vida, sofrer aqui, mas quando morrer, ter uma vida calma e tranquila, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. E diz lá em Apocalipse que lá você não terá choro, não terá isso, não terá aquilo. Por que eu não vou escolher esse caminho? Né? Então, Paulo leva Timóteo para Éfeso por causa que eles eram influenciados por uma deusa, a deusa chamada Diana, e comiam oferendas, comiam carne, comiam coisas que não tinham ligação nenhuma com a vida cristã e com a doutrina verdadeira que Paulo tinha passado por eles. Amém? Está dando para entender? Paulo fala para não comer comida consagrada. Entendeu? Consagrada porque é uma carne. Eu vi uma história agora, não sei onde que eu vi uma história dessa aí, foi um testemunho que eu vi. Foi a Liene que contou, quarta-feira. A Liene foi lá, pegou um refrigerante de uma oferenda e bebeu, e depois ficou toda empolada, inchada. Ela não contou quarta-feira aqui, não conta? E era criança, foi inocente, mas mesmo assim, comeu a oferenda e ficou toda inchada. A Liene que contou isso aqui na quarta-feira, no culto. Pois não. Oi? Comia cocada. Entendi. Às vezes não acontece na hora. Porque aqui, os bolos que o meu esposo, eu casei, me deu, Ou seja, eu quero dizer assim, às vezes, olha só, Elisete, você falou uma coisa importante que é bom para gravar. Às vezes não vai te fazer mal na hora, mas depois faz. E existe uma frase que eu lembro que quando uma entidade se manifestou na minha casa, entrou na minha casa, era um vizinho meu que tinha essas práticas, entrou na minha casa, eu estava doente, de cama, minha mãe também fazia oferendas, minha mãe era... E chegou para mim e falou assim, eu quero marafo e quero charuto. Ficou me pedindo marafo, charuto. Eu deitado na cama, chamei minha mãe. Mamãe, o que esse homem está fazendo? O que o Carlinhos está fazendo? Era Carlinhos o nome dele. O Carlinhos está falando aqui, que é marafo. Cuspiu no chão, ficava pedindo marafo e charuto. Minha mãe foi lá, chamou uma entidade, foi uma coisa assim, de repente tirou aquele homem de lá. E eu estava doente. Sabe o que ele falava?
Depois ele falou assim, o que eu boto com essa mão, eu nunca me esqueci disso, eu tiro com essa. Eu boto com a mão, eu tiro com a outra. Ou seja, eles fazem as oferendas, é como se fosse uma licitação, um direito de entrar na vida da pessoa e causar algum malefício. Ou então, dar alguma coisa para a pessoa, agradar a pessoa e depois tira a outra. Tira uma paz, tira uma alegria, tira uma saúde, tira alguma coisa de você que às vezes você não vê na hora, mas depois você pode ter. Então é a mesma coisa, na hora, de repente aconteceu com ela, aconteceu na hora, mas pode acontecer diversas coisas. Então Paulo adverte isso aqui justamente para quê? Para que vocês possam, que a gente possa entender que essas comidas consagradas foram consagradas a demônios. Ele fala mesmo, não são consagradas ao ídolo, são consagradas a demônios. Está em 1 Coríntios capítulo 10 aqui. Se você achar aí para mim, você poderia procurar, capítulo 10, versículo 15, eu não sei, eu não lembro do versículo. Mas fala, Maria Helena. Eu comi um pedacinho de cuscuz com coco. Eu adoro. Mas eu quis só um pedacinho. Comi. Daí a pouco começo a mostrar no aniversário do meu sobrinho. Comecei a mostrar, ali mesmo eu abri as pernas e vomitei. Aí meu filho logo me trouxe para casa. Eu passei a noite toda com diarreia. Quando chegou de manhã, a minha mãe queria falar, a senhora tem que almoçar, tem que comer alguma coisa, não pode ficar sem comer nada. Eu fiz um arroz branquinho, um pouquinho de arroz, comi 2 colherzinhas de sopa, um ovo cozido. Eu queria que eu comesse carne de frango, eu não estou com vontade de comer nada. Comi. Acabei de comer, quando eu vou para entrar para o quarto e pôr no pão, vomitei sangue. Quando eu vomitei sangue, a minha nora disse assim, Robson, socorro, leva o médico de sua mãe vomitou sangue. Amém. Eu vou continuar. Oi, amor. Oi, amor. Robson. 1 Coríntios 10, 18. Eu fui para o hospital, e me levou para o hospital, fiquei internada 7 dias, tomando soro e tirando sangue, tomando soro e tirando sangue. Fiz 2 exames, não deu nada no pulmão. E fiquei uma semana sem comer e sem beber no hospital. Quando chegou quinta-feira, eu passei a noite todinha orando, pedindo a Jesus, me tira, Senhor, daqui, me perdoa os meus pecados, mas não deixa eu ficar mais aqui. Eu disse, meu filho, traga uma roupinha para mim, ou senão eu vou embora sexta-feira e vou lá na toalha. E a roupa que eu estava lá, tirar, levar, deu para ele levar. Fiquei lá. Ele, não, mamãe, a senhora só vai sair daqui segunda-feira. Eu disse, quem disse a você que eu vou assistir segunda-feira? Jesus me disse, e eu tenho fé que eu vou sexta-feira. Sexta-feira ele foi lá com meu irmão, ficou até 6 horas da tarde. Mas o médico já tinha vindo e eu contava tudo que eu tinha comido a ele. E ele foi e disse, foi o corpo. Com certeza foi o corpo, mas graças a Deus, seus exames deu todo bom e eu vou dar aula para a senhora hoje, de manhã. E ele chegou lá, eu vi que eu rasguei, eu cheguei de manhã, rasguei tudo, soro, tudo que eu estava nos braços, todo braço ocupado. Pulei a cama e fui no banheiro, me lavei, dei banheiro, tirei aquela fralda toda. Aí ele veio, Robson chegou lá além de mim, meu irmão, minha sobrinha e minha cunhada do meu irmão. Aí eu disse assim, ai, que bom que vocês vieram aqui, hoje eu vou embora. Que isso, tia, não fala uma coisa dessa. Eu digo, mãe. Aí, Robson, ela só vai embora segunda-feira, gente, ela está com essa coisa na cabeça que ela vai hoje. Meu filho, eu vou porque Deus me disse que eu vou. Ué,
Mas eu acredito naquele Pai de misericórdia. Tá bem, mãe, fica calma, fica calma. Aí tá, ele ficou lá até 6 horas, esperando o médico. O médico não veio, ele foi embora. Aí ele não foi de carro, ele estava cansado de carro, foi de Uber. Aí meu irmão disse, deixa que eu levo você até em casa. Aí ele se acalmou. Aí ele foi embora, despediu de mim e foi embora. Disse, vai meu filho, que você vai voltar, tá, querido? Aí quando ele chegou no estacionamento, ele saiu com o carro já para pegar a estrada, o médico chegou para mim e disse, cadê seu filho? Eu sei que esperou o senhor até 6 horas e foi embora, doutor. Tem a senhora, tem telefone? Disse, tem. Ele me botou aqui debaixo do cobertor da minha perna. Aí o médico meteu a mão debaixo do cobertor, pegou o celular, ligou. Como é o nome dele? Robson Filho. Aí ele pegou o celular e botou no meu ouvido. Eu disse, Robson, aonde você estiver, meu filho, volta que o médico está aqui e me deu alta. Ele, ai meu Deus, não acredito. Aí ele saltou do carro do meu irmão e voltou correndo. Pegou o elevador e só chegou lá e já estava arrumada. E ele, nesse dia, ele levou a roupinha. E levou o hidratante para mim passar no corpo, ficar passando o corpo, que eu estava na cama sem fazer nada. Aproveitar. Eu disse assim, não sei para que isso. Aí também, a enfermeira que me arrumou, que me ajudou, que disse assim, não é possível, a senhora disse de manhã que ia embora. Eu nunca vi uma pessoa falar uma verdade como a senhora falou. Minha filha, Jesus me diz tudo que eu tenho que fazer. Aí ela disse, ô glória, eu disse, obrigada, menina, por você dizer isso. Fui abrir a mala, a minha bolsa, peguei um hidratante que eu tinha comprado, ainda não tinha usado, e dei presente a ela. Ela ficou tão feliz, tão feliz. Aí veio o cadeirante, me botou na cadeira. A senhora não pode sair andando, tem que sair na cadeira. Me levou e o Robson foi procurar o médico, achou o médico, voltou o médico, ela disse, ela assim, está de alta hoje. Era o senhor, assim como o senhor, da idade do senhor. Ela assim, está de alta hoje porque eu dei alta. Amém. Vai tomar um antibiótico. Quando chegar em casa, durante 5 dias, o pouquinho que a senhora comeu do cuscuz é que ele fez mal. É isso aí. Uma história. Então, aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quer dizer isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Amém? Então, quando come comida classificada, é isso que eu quero dizer, que Paulo está falando aqui, que as coisas são sacrificadas a ídolos, elas vão fazer mal. Então, voltando aqui, amados, no nosso estudo, Paulo está falando aqui, não, querido, Paulo está falando, não, mas tem relação, que esse coco aí, mais ou menos, pode se referenciar a isso. Então, o que eu estou falando aqui, quando Paulo ele fala fábulas mencionadas por Paulo, provavelmente se referem a histórias e mitos, personagens ilustres, influentes, artistas de palco, que eram populares na época, mas que não tinham fundamento na verdade do Evangelho. Outra coisa que eu posso referenciar, esses mitos poderiam distrair os crentes da fé verdadeira e causar confusão na comunidade. Então, eu quero dizer, não somente esses ídolos, influências como essa que eu coloquei, mas existem outras influências. Existem doutrinas que fazem você, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Evita de comer carne de porco, evita de comer isso, mas não vai comer carne de porco por causa de quê? Porque é um animal que lá na lei de Moisés diz isso, isso e isso. Ele não pode comer, meu irmão, você não come porco talvez porque talvez a carne de porco pode te fazer mal,
mas não por causa de lei ou coisa parecida que tenta limitar você de certas coisas. Ah, não come maionese Hellmann's, porque Hellmann's significa Hell, significa inferno, Men significa homem do inferno. Misericórdia. Você não pode nem entrar num exagero e nem também dizer, eu vou comer de tudo que é consagrado. Então, você fica sabendo o equilíbrio que existe. A palavra de Deus, ela te dá a verdade para você, que você comer alguma coisa e você consagrar ao Senhor, ela está consagrada ao Senhor. Mas você não vai pegar de propósito uma coisa que é consagrada a demônio, não vai consagrar a Deus para poder comer. Eu creio que Deus vai dar o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, diz a oração de Jesus Cristo. Então Ele vai sustentar você, Ele vai fazer com que nós possamos ter o pão nosso de cada dia sempre, né? Ele sempre, nunca vai desamparar um justo, nem a sua descendência vai mendigar pão, diz a palavra do Senhor. Está lá no Salmo, acho que é 35, não sei, mas está escrito isso, nós temos que estar referenciando isso. Então, Paulo leva Timóteo para trazer essas doutrinas, para não trazer o povo para dispersar e começar a buscar um monte de coisa que não é verdade. Ah, não sei o que, se você aceitou Jesus, você está salvo para o resto da vida, pode ir. Eu cheguei a ponto de andar com um pastor dentro do carro comigo. Eu falei assim, meu irmão, você está dizendo que ele aceitou Jesus, está salvo? Se esse homem estiver dentro, Jesus voltar hoje, o cara estiver num motel aí, traindo a mulher dele, ele vai embora? Vai ser salvo. Eu falei, meu Deus do céu, o homem está errado, como é que pode? Eu não posso acreditar nisso. Então, mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É uma ação que eu tenho de andar correto, de acordo com a palavra de Deus. Eu posso até pecar, mas eu não quero pecar, eu não quero abusar. O Satanás, quando chegou para Jesus, falou assim, atira-te lá embaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te recolher, para te segurar. E o que Jesus falou? Não, eu mergulhar lá embaixo, porque os anjos vão me acolher, eu não devo tentar ao meu Deus. Foi isso que Jesus respondeu. Eu não vou tentar. Mas a Bíblia está escrito isso. Se você cair, o homem, se você e alguma coisa acontecer, os anjos do Senhor, ele recolhe. O diabo falou a palavra de Deus para Jesus. Mas você tem que saber usar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa e como deve se usar. E não você usar a palavra de Deus como chaveamento para alguma coisa que vai te favorecer. Só te favorece. Não, ela tem um texto dentro de um contexto. Ou seja, dentro de uma forma, dentro daquilo que você está vivendo no momento, ela vai aplicar ali. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou fazer um monte de besteira, vou roubar, vou matar, e eu posso, porque Jesus me fortalece? Não. Eu tenho que andar de acordo com a verdade de Deus. Quando Paulo falou tudo posso naquele que me fortalece, eu sei viver alegre, eu sei viver triste, eu já passei fome, eu já tive tantas dificuldades, já apanhei, já sofri, já isso. Aí que ele bota tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu já fiz, tudo que já passou por mim, que me machucou, me feriu, me alegrou. Eu já fui pobre, já fui rico, já fui isso. Tudo posso, porque Jesus me manteve, me equilibrou, me protegeu para que eu não errasse, para que eu não caísse. Mas não é para bater no peito, para dizer que tudo posso, aquele que me fortalece, para dizer, botar no vidro do carro, só bota tudo posso que me fortalece. E esse cara pode todas as coisas, que fortalece ele é o Senhor. Não é para você fazer um chaveamento de um determinado texto para poder tentar dizer que você é alguma coisa por causa daquilo. Não, você tem que ser alguma coisa, fazendo as coisas corretas e andando de caráter, respeitando, obedecendo, fazendo aquilo que lhe é devido, mostrando o seu caráter. O caráter vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Não é a palavra que faz o teu caráter, é o Espírito de Cristo que habita em você, é que vai te dar longanimidade, vai te dar alegria, vai te dar amor, vai produzir. Nem amor a gente tem ao próximo, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas a gente vê o próximo a fazer um monte de coisa errada, a gente fica com raiva dele. Aí Deus fala, não tenha raiva dele não, ame ele, querendo o bem dele, e perdoa ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nós temos que andar
É difícil? É. Porque a nossa carne, ela diz ao contrário. A nossa vontade é ao contrário. A palavra de Deus é para criar uma doutrina para que nós possamos aprender a conviver no meio da dificuldade. Jesus Cristo andava no meio do povo. Jesus Cristo andava lá no chão, ele estava lá escrevendo, o homem chegava lá, trazia uma prostituta para Jesus, essa mulher aqui tem que ser apedrejada, porque a lei diz que tem que ser apedrejada, porque ela é prostituta, porque ela fez isso, fez aquilo e tal. Jesus chegava lá e falava assim, tudo bem, vocês conhecem a lei? Então tá, vocês têm pecado? Se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo conscientemente falou, sou pecador, eu já até tive relações com essa prostituta aqui, e aí eu não gosto mais dela porque ela não vai mais lá comigo. Ele sabia tudo o que estava acontecendo ali em volta daqueles que estavam acusando ela. Estavam piores do que ela, talvez. Aí pegaram as pedras e jogaram tudo no chão. Não foi todo mundo embora. E a mulher olhou, eles iam me apedrejar e não vão me apedrejar mais? Puxa, muito obrigado, Jesus. E o Senhor, o que o Senhor diz de mim? Vai e não peques mais. Jesus falou essa. Vai e não peques mais. E o Senhor não me acusa? Não, eu não te acuso. Vai e não peques mais. E o nome dessa mulher é Maria Madalena. Foi justamente aquela mulher que teve a prioridade, ou seja, a coisa mais bacana, como ele diz, viu Jesus Cristo ressurreto. A primeira que viu Jesus ressurreto foi Maria. Essa prostituta, que era prostituta, que chamavam, acusavam como prostituta, foi ela que viu Jesus Cristo ressurgir dos mortos, surgiu lá como um jardineiro lá, o jardineiro que estava lá, Jesus Cristo. Ela que viu Jesus, depois de morto e ressurreto, né? Ela teve um privilégio de ser esta mulher. Quer dizer, estava largada ali. Jesus ensina para a gente uma doutrina que a gente deve entender muito bem como funciona e como a gente deve funcionar aqui na Terra. A gente não adianta que eu não sou melhor do que ninguém. Amém, queridos? Vamos lá continuar aqui. Então, a outra coisa que essas fábulas e genealogias. O que é genealogia? A genealogia é relacionada com a prática judaica de valorizar longas listas genealógicas, talvez usadas para tentar legitimar certas posições ou interpretações das Escrituras. E também valorizar certos personagens influentes por ser filho de fulano ou de Beltrano. Né? Hoje seria como, sou da igreja tal, ou então eu escutei o apóstolo tal, ou do pastor tal, eu sou influente, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Ou seja, na época de Jesus, olha para mim agora, na época de Jesus tinha genealogia. O que é genealogia? Como é assim? Qual é a genealogia de Jesus? Jesus é o filho de Davi. Lembra que Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? É uma genealogia, porque ele era descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, Ruth e tal, Davi e tal. Quando você tem uma genealogia, você é como se fosse uma pessoa importante. Meu sobrenome é Souza. Misericórdia, né? Minha esposa que brinca comigo. Ai, meu Deus. Oi? Não, deixa eu explicar. Por exemplo, o que eu falei? Eu nem me toquei aqui. Eu vou te explicar. Por que misericórdia? Porque Souza e Silva são sobrenomes bem populares. Assim, parece que assim, como é que é o teu nome? João. João da Silva. Como é que é o teu nome? Francisco. Você não tem filho de quem? Filho de não sei quem? Não tem não? Então, Souza. Silva. Agora, comum, é isso mesmo, comum, sobrenome comum, entendeu? É uma coisa bem assim, popular. Então, não é importante. Eu vou falar da minha esposa que ela vai ficar chateada comigo se ela estiver ouvindo. Lá na minha família a gente brinca. Eu sou Souza. Eu sou.
Aí ele fala assim, quando chega lá em casa, ele fala assim, aí eu vou, pego a comida assim, olha só, quando pega a comida assim, aí eu vou lá, tem o meu jeito de ser, pego com a mão às vezes, faço uma coisinha lá assim, meu Deus, ó, Luiz, isso aí é da família Souza, porque Ana é da família Anucaro. Italiano, isso é italiano, Europa. Anucaro. Aí qualquer coisa que eu faço, eu sou Souza, a família Souza, entendeu? Eu estou trazendo essa brincadeira, por favor, não leve a sério o que eu estou falando, não leva mal. Entendeu? Então, quando é coisa simples, coisa só, é verdade. Então, isso era uma influência que trazia para dentro de... Não está assistindo, não. Isso traz uma coisa, por exemplo, na época de Jesus também. Paulo era um cidadão romano, não dizia para ninguém. Mas quando chegou lá que acusaram ele para prender ele, machucar, ele falou assim, dá uma carteirada, sou romano, hein? Todo mundo fica, romano, poxa, gastei muito dinheiro para ser cidadão romano. Filho de quem? Descendente de quem? Você é judeu? Você é descendente de Davi? Você é da tribo de Judá? Quem é a tua genealogia? Aí ficamos discutindo genealogias. Eu sou filho de tal, sou filho de tal. Hoje em dia a mesma coisa acontece hoje. Eu lembro que eu fui uma vez numa fazenda, eu fui falando aqui, agora tudo é gravado, né? Gersino Coser, é lá de Vitória. Fazenda tinha muita gente. Aí, eu não era cristão na época, né? E aí, vários convidados para a fazenda. Eu lembro lá, a fábrica, lá tinha uísque, na época, se bebia uísque. O uísque era fabricado para a fazenda dele, vinha da Suíça. Suécia, sei lá, uísque escocês. Fabricado especificamente para Gersino Coser. Falei, carambolas. E eu ali no meio. Aí fizeram, antes de jogar pôquer, jogavam pôquer lá, o cacife, né, que fala aquele primeiro, cada um botou um cacife, era aposta R$10, por exemplo. Todo mundo botava R$10 lá. R$10 era o dinheiro que eu saía para fazer minhas férias todas. Eles botavam de cacife, lá era o primeiro dinheiro. Depois botava 20, 30, 40, 100, 200, 1000. E, na época, R$10 era o meu dinheiro que eu saía. Aí, na hora da reunião, assim, todo mundo junto, o Gersino Coser, como é que está a sua fazenda? Como é que está a sua imobiliária? Como é que está não sei quem? E quem é esse rapaz? Eu. Apontou para mim. Aí o meu amigo que chegou, que era filho de não sei o que lá, outro nome lá, sobrenome, todo mundo tinha assim, o nome e o sobrenome, nome e sobrenome. E ele, eu. Quando apontou para mim, eu estava lá. Aí o Zé chegou e falou assim, não, ele é um carioca, veio lá do Rio. Aí o Zé falou assim, eu não posso falar que você é Souza. Amados, misericórdia, Jesus. A coisa é mais ou menos por aí. Então, isso causa discussão, isso causa discussão. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você começa a entrar num âmbito desse, você foge de quê? Da presença de Deus, da importância que Deus é. De vez de discutir genealogia, que você é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, ou então até mesmo que você é um grande orador, que você é de uma igreja tal, que você é isso, que você é aquilo, você não é nada. Eu também não sou nada. E Paulo fala umas coisas importantes, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu botei, né? Hoje seria como ser da igreja tal, escutei tal, isso está no que eu botei para vocês aí no estudo. Hoje seria, eu sou pai, eu sou da igreja. Paulo via isso como algo que podia gerar debates inúteis, afastando as pessoas do foco da fé e da doutrina saudável. Em resumo, Paulo estava incentivando a Timóteo a manter o foco na doutrina sólida e na prática do serviço de Deus, que contribui para o crescimento espiritual e a salvação de vidas. É o que eu falo muito hoje, amados. Tudo bem, ontem nós tivemos uma festa, comunhão bacana, foi legal, brincadeira e tudo, mas aquilo não é o foco do Evangelho. Se a gente ficar fazendo só festa, não é o foco.
O foco era as pessoas estarem aqui, estudando isso que vocês estão estudando. Pô, pode ouvir, pode reclamar, pode falar. O pastor tem que trazer doutrina. O pastor tem que trazer estudo. Para quem? Para a cadeira? Ou para as pessoas? Entendeu? Alô? Está acabando a bateria. Me dá outro microfone? Então, o que acontece, amados? É uma coisa que eu acho que nós temos que estar cientes disso. O foco é salvação, é libertação, é cura de vidas. Agora, peraí. Não. Peraí. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É isso que eu falo que como é que se diz? Fábulas. Olha, escuta o que eu vou falar. Presta bem atenção no que o teu pastor vai falar. Quem disse que bandeirinha é de São João? Não, quem disse? Onde está escrito? Qual a doutrina que diz isso? Eu posso fazer. A bandeirinha não é exclusiva da festa de São João. Eu posso botar bandeirinha, eu posso botar o que eu quiser. Isso não está registrado em cartório que é de São João. Que isso? Pode ser. Eu vi muitas festas de São João com bandeirinha, mas não é. Eles não podem assumir propriedade de uma entidade, de alguma coisa. Se eu quiser usar, eu posso usar. Eu não estou comendo comida consagrada, eu estou botando uma bandeirinha. Vou botar uma bandeirinha então assim, ó, picotadinha, diferente um pouquinho. Eu boto do jeito que vende no mercado. Isso não pode, isso é bitolação. Eu não sou bitolado. Você me entendeu ou não? Não, sério, olha só. Fica parecendo, é igual a maionese Helmas. Não vou comer maionese Helmas, porque Helm é o inferno. Homem, eu já fui assim. Já fui. Agora eu chego assim, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Não deu para as entidades. E eu posso usar, se eles quiserem. Se a entidade faz oferenda, eu não posso fazer uma oferenda também? Não para a entidade. Eu faço uma oferenda, vou fazer um prato de comida, vou fazer não sei o quê. Não é oferenda. Estou oferecendo o quê? Se eu faço alguma coisa...
Tem gente que antigamente já estava numa casa. Essa planta aqui é comigo, ninguém pode. Quem botou o nome dessa planta de comigo, ninguém? Foi Deus? Aí não pode botar uma comigo, ninguém pode, porque é coisa demoníaca. Não. Quem disse que planta é do demônio? É misericórdia. Foi criação de Deus. A mesma coisa, um pedaço de papel pode ser de São João, São Francisco, seu não sei o quê. Isto, me desculpa, minha irmã, mas eu não acredito. Eu já tenho muito tempo de evangelho para poder sair debaixo dessa opressão que tentam colocar na minha vida e na vida da minha igreja. Na minha igreja, não. Quando eu sou pastor. E a festa junina? Não, porque aí não é a festa da igreja. Lá eles podem consagrar. Lá eles podem. Aqui não. A mesma coisa. No dia de festa de Corme Damião, eu posso chegar aqui e botar um monte de doce aqui e vender. Mas chego para você lá fora, não vai comer o lá de fora não, que lá eu já entreguei doce de mesas de Doum, que era uma entidade dos meninos que eles chamam de Doum, né? De entidade, e entregava doce consagrado. Aqui, vou consagrar Jesus Cristo, vou entregar doce. Não come lá não, minha irmã, que lá é consagrado, aqui é Jesus Cristo. Pode comer aqui. Você está entendendo? Acho que eu estou sendo claro, não estou. Pensa bem, é opressão que as pessoas botam por causa de uma certa coisa. Eu posso fazer tudo o que nós queremos aqui. Eu não estou copiando de lá. Ah, está copiando sim, que lá eles usam bandeirinha. Então tá, estou copiando, posso copiar. Achei bonitinho lá, mas vou fazer do meu jeito aqui. Eu vou fazer do meu jeito aqui. E isso eu estou fazendo uma festa para me distrair. Eu não vou falar palavrão, não vou aqui, é totalmente diferente. Então eu creio que nós não podemos ficar tolhidos dessas coisas. Agora, não trazer o mundo para dentro da igreja. Aí é diferente. Trazer o mundo é trazer os mesmos costumes, as mesmas atitudes, são seres humanos. Aí não. Estamos fazendo um carnaval lá, vamos fazer carnaval aqui? Não, de jeito nenhum. Agora, eu posso fazer uma festa aqui. Quem disse que a igreja não pode fazer festa? O povo mais festeiro que é na terra é o povo de Deus. Você vê o Antigo Testamento, é festa de Pentecoste. O dia que desceu o Pentecoste na terra, que foi a descida do Espírito Santo, foi uma festa, onde tinha muita gente. E garanto que tinha gente espírita, gente tal, gente chique, gente de tudo quanto é povo, Etiópia, tinha tudo quanto é gente de tudo quanto é lugar. Tinha gregos, medos, elamitas, tudo, cada um de um deus, estava tudo ali. Ali desceu o Espírito Santo. Ah, mas por quê? Deus está errado. Daqui a algum dia eu vou dizer que Deus está errado. Deus está errado, que Deus não podia descer o Pentecostes naquele dia que tinha partos, medos, elamitas, romanos e tal, e tal, e tal. Festa de Pentecostes, pastor. Festa de Pentecostes é festa da colheita. A colheita do trigo, colheita do arroz, colheita do feijão, festa da colheita. Eles colhiam. Festa. Tinha festa do trigo, tinha festa do Yom Kippur, tinha muitas festas que eles comemoravam. Festa da Páscoa, foi tudo eles que instituíram. Ah, não foi eles que instituíram ou foi Deus? Foi Deus. Festa da Lua Nova, tinha festa da Lua Nova também. Acho que... eu não lembro aqui. Está escrito aqui na Bíblia, aqui tem um monte que eu não lembro de todas. Ela me pediu, não sou. Por isso que às vezes eu não participo ali. Quer ver? Vamos perguntar uma coisa e o pastor não sabe. O pastor não sabe. Aí o pastor não sabe tudo mesmo, não. O pastor sabe muito pouco. Eu sei menos que muita gente. Muita. Eu procuro viver dentro daquilo que eu sei. Daquilo que eu conheço, que eu puxo aqui. Mas eu não guardo tudo, eu não tenho condição. Não, mas com 65 anos eu não guardo tanto quanto guardava antes. Deus, amados, Ele é amor, Ele quer que os outros se divirtam sim, que passeiem, que façam. A minha liberdade vai até onde a sua vai. Eu não posso entrar na sua liberdade e nem oprimir você, deixar você viver. Agora, se você me perguntar, pastor, eu posso comer uma comida ali? Eu vou dizer que não, eu não vou dizer que não. Eu não comeria. Mas você pode? Você pode todas as coisas, mas nem tudo me convém. Diz a palavra de Deus. A liberdade é muito maravilhosa, mas Deus deu liberdade para a gente, para viver e não ficar tolhindo coisas. Amém? Vamos lá, pessoal.
Evangelho, estudo bíblico é isso aí, ó. É troca de informação. É muito bom. Eu terminei aqui. Agora, versículo de 1 a 5 que eu botei. Onde que eu estou aqui? Peraí. Versículos de 1 a 5 não, de 5, eu botei errado aqui. É de 5 em diante. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma fé e sem hipocrisia. O que eu estou querendo que vocês vejam aqui? Timóteo, aqui Paulo fala a Timóteo sobre, no versículo 5, ele fala assim, ó, o objetivo desta admoestação é advertência. Eu estou fazendo essa advertência para vocês, né, a demonstração, mas é uma demonstração, uma advertência no amor. Não estou fazendo isso para brigar com vocês. Que procede de um coração puro. Quando eu falo isso para vocês, tudo que eu falei aqui, eu não falo para ofender, nem para dividir. É porque é uma opinião que o pastor traz da doutrina do Evangelho. Para ficar bem claro, doutrina do Evangelho. Entendeu? Eu não sou radical a ponto de fazer coisas assim. Radical eu sou com Jesus Cristo. Fazer coisa errada. Pecado é do diabo. Isso eu sou radical. Agora, certas fábulas engenhosas, coisas que aprofundam, que causam discussão, não é comigo. Eu procuro viver Cristo. E tenho certeza que vivo. Continuando aqui, ó, a demonstração é o coração puro que ele fala aqui, né? De um coração puro, de uma boa consciência, no versículo 5 ainda, né? Uma boa consciência e de fé sem hipocrisia. Hipócrita. O que é hipócrita? Hipo é pouco, crise e pouco. Fazem crise com pouca